Você já sentiu como se você estivesse vivendo no piloto automático? Como se a sua vida tivesse parada e você estivesse presa num ciclo sem fim? Eu sei bem como é isso. Eu também já passei por isso. Mas um dia algo mudou. E eu decidi mudar completamente a minha vida. Nesse vídeo eu vou te contar tudo. Como eu percebi que eu precisava mudar, quais os desafios que eu encontrei que eu ainda encontro e como você também pode fazer algo para mudar a sua vida. Se você não me conhece, eu me chamo Luana e assim como você, eu também já me senti perdida, sem direção e sem energia nenhuma para sair do lugar. Hoje eu tô aqui para compartilhar com você a minha jornada e te ajudar a encontrar um caminho para viver uma vida muito melhor. Fica comigo até o final, que eu vou te contar todos os passos que eu dei para sair desse ciclo de estagnação e começar a construir a vida que eu sempre sonhei. A minha vida não estava desmoronando, mas eu via que eu estava trabalhando, o dinheiro entrava e saía na mesma velocidade e eu não saía do lugar. Eu continuava na mesma, me esforçando, trabalhando muito, mas eu não via a cor do dinheiro. E pior, eu não tinha uma reserva. E o meu único meio de ganhar dinheiro, a minha única fonte de renda, estava sendo esse trabalho. Além disso, eu comecei a perceber padrões em relação a algumas coisas. Eu começava projetos, seja em relação ao meu trabalho, algumas coisas com pensamento em fazer uma renda extra, e eu me empolgava, criava coisas, né? Eu sempre tive muita facilidade para criar as coisas, tenho uma mente muito criativa, mas eu ficava muito empolgada, às vezes investia dinheiro, tá? Por pouco que tinha, mas eu investia porque eu criava uma história super em volta daquilo. No meio do caminho eu parava, eu largava pra lá, ou eu colocava algum empecilho, ou eu simplesmente olhava e, isso não vai dar certo, deixa isso pra lá. E aí ficava o meu projeto pela metade. Tenho vários no meu computador, vários projetos, porque eu não excluí. Há pouco tempo, né, antes de dar esse novo start na minha vida, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, foi o último que eu comecei a criar algo que não está aqui hoje. E aí eu olhei pra ele esses dias nas minhas pastas, né, no meu drive, e eu falei, você vai ser a última coisa que eu vou parar na metade na minha vida. E eu comecei a perceber também nesse meio tempo que eu tava passando muito tempo na frente de telas. Eu já trabalho com 2 telas na minha frente, eu tenho um aparelho para o trabalho e um aparelho particular. Eu ficava, né, o dia todo ali trabalhando e o tempo que eu tinha extra, eu tava consumindo conteúdo inútil em rede social. No final do ano passado, a gente tá em março, né, de 2025, em dezembro do ano passado, eu decidi ficar um mês sem rede social, sem uma rede social em específico, que era a rede que tava mais me incomodando. Por quê? Eu já tava percebendo, né, que eu deixava de fazer as coisas pra ficar na frente do celular. Começava a ver uma coisa e aquilo ali, quando eu ia ver, eu já tava meia hora, 1 hora, 2 horas. Acordava de manhã, já tava olhando o telefone, sempre na mesma rede social. E o conteúdo que tinha ali, quando ele não me feria de alguma forma, ele me deixava mal de alguma forma, era algo muito inútil. Eu já tinha feito uma limpeza, né, com perfis de fofoca, essas coisas, mas ainda tinha muita coisa inútil. Então, eu senti a gravidade nessa situação. Foi também um dos maiores, né, foi o que mais me ajudou na realidade a dar esse start, falar, eu preciso mudar, eu preciso sair disso, porque eu tô presa, eu tô amarrada, e eu preciso entender como eu vou sair para sair dessas cordas. Essa rede social foi a minha primeira ideia para sair e pensar em consumir um outro tipo de conteúdo ou fazer outras coisas que pudessem começar a clarear a minha mente. Outra coisa que fez eu ligar o meu alerta foi que eu comecei a me sentir muito triste. Comecei a querer me isolar, eu comecei a perceber que as pessoas me convidavam para ir para os lugares e eu não queria. Eu só queria ficar em casa. Inclusive a minha família me chamava para ir para os lugares e eu não queria ir. Eu queria ficar sozinha, eu queria ficar em casa. A melhor coisa para mim estava sendo eu ficar sozinha, isolada dentro de casa. Mas eu não estava isolada. Eu estava na frente do celular o tempo todo,
ou na frente do computador, consumindo coisas inúteis. Eu comecei a perceber que estava tudo muito desorganizado, a minha vida estava desorganizada. Eu olhava para o meu quarto, estava uma poluição visual, um monte de coisa. Eu ficava deixando para guardar as coisas depois. Eu não sabia o que fazer mais. Isso começou a me incomodar muito, muito mesmo. E aí eu comecei a ver, né, inclusive através das redes sociais, que as pessoas que estavam à minha volta, elas estavam prosperando, elas estavam crescendo, fazendo várias viagens, vivendo uma vida feliz com os amigos, e eu tava fazendo o quê? Eu tava só tentando me segurar para eu não cair mais. E eu não podia mais deixar isso continuar do jeito que tava. E aí, no meio do ano passado, no momento de oração que eu tava, Deus falou comigo. Eu vinha pedindo muito pra ele um sinal. Eu até fico emocionada em relação a isso. Eu pedindo a todo momento pra ele me ajudar, pra ele não me deixar entrar numa depressão, ou, né, logo eu não me via, eu não aceitava. Eu não posso passar por isso. Na minha cabeça eu sempre coloquei, ainda bem que eu sempre pensei assim. E um desses momentos de oração, ele falou comigo através do versículo de Mateus 6,33, que é: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E aí eu percebi que eu merecia mais, que eu não podia deixar a minha vida continuar do jeito que estava. E nessa jornada da minha vida, eu já tinha recebido muitas dicas de livros, dicas de várias coisas. E eu tinha em casa alguns livros que eu tinha comprado, assim como eu falei das coisas que eu tinha o hábito de começar e não terminar. Eu tinha vários livros, eu tenho livros que eu botei data de 2019, foi quando eu comecei, acho, né? Foi quando eu acho que eu comprei o primeiro ou o segundo, meu segundo livro. Aí eu comecei a pesquisar, fui tendo clareza, fui começando a pesquisar. Cheguei a um livro que eu tinha em casa, que se chama O Poder do Subconsciente. Eu li esse livro, na verdade eu não tinha, mesmo estudando muitos anos, tendo as minhas formações, eu nunca tive o hábito de ler. Eu sempre gostei muito, achava sensacional as pessoas chegando nos lugares, iam descansar, ficar lendo livros, aquelas fotos lindas. Eu não tinha esse hábito. E esse livro, ele abriu uma porta na minha mente que, assim, foi a virada de chave. O livro se chama, né, O Poder do Subconsciente. Eu pretendo vir falar sobre ele, né, fazer um livro, um vídeo somente sobre ele. E foi, assim, a maior virada de chave da minha vida. E ali me fez querer consumir conteúdos úteis. E aí eu comecei a procurar formas de começar a expandir a minha mente, abrir, fazer com que eu encontrasse um caminho de verdade para eu começar a mudar. Eu ainda sentia que eu estava em tempo. E, né, através das minhas orações, eu sentia muito no meu coração que eu não deveria desistir. E como eu falei, o livro foi a minha virada maior de chave, foi onde, na verdade, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. E aí, como eu falei, como eu já tinha comentado, em dezembro do ano passado, eu fiquei um mês inteiro sem redes sociais. Hoje eu estou fazendo uma parada aí de 40 dias de rede social. Outras coisas que eu fiz também e que me ajudaram muito foi me afastar de algumas pessoas que eu sabia que não me agregavam em nada, né? E o principal, talvez eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz em todo esse processo até hoje, foi manter o meu silêncio sobre as coisas que eu planejava fazer. Ou melhor, eu comecei a viver o silêncio. Eu tinha muito hábito de abrir para as pessoas, achava que todo mundo estava receptivo a ouvir o que eu estava fazendo, mas tinha algo que me incomodava e, para mim, todas as vezes que eu falava alguma coisa, aquilo atrapalhava o meu projeto. Então eu literalmente entrei na prática do silêncio. Hoje as pessoas, elas só sabem algo da minha vida, a grande maioria, talvez 98% das pessoas hoje só sabe algo da minha vida depois que aquilo aconteceu. Depois que eu já tô colhendo algum fruto, depois que eu já fui e já voltei. Hoje eu vivo dessa forma. Esse canal, inclusive, faz parte dessa transformação, faz parte de um projeto que eu tinha lá atrás,
mas que eu não me sentia pronta para começar. E depois de estudar muito, ainda estou estudando muito e não pretendo parar, lendo muitos livros, lendo livros que lá em 2019 eu comprei e eu não li, né? Hoje eu me sinto muito mais preparada para poder estar compartilhando e poder estar ajudando outras pessoas a também sair desse ciclo de procrastinação, sair dessa vida, né, sem rumo, parada ou sem foco. Eu tenho certeza que alguma coisa vai agregar para a vida, para sua vida. Não está sendo fácil, eu ainda tô dentro do processo, mas existe muita... As pessoas questionam, ai, você sumiu, não escuto mais falar de você, eu sempre apareci muito. Não é algo que eu pretendo continuar, eu quero sim voltar a aparecer, mas quero voltar a aparecer dessa forma, de uma forma que eu seja útil, né? Que eu consiga levar algum conteúdo ou não simplesmente postar uma foto aonde eu vou estar só mostrando a minha imagem e que ela não vai literalmente trazer nada, agregar nada para a vida de ninguém. No meio do caminho também sempre aparece aquela pessoa que quer te puxar pros velhos hábitos, aquelas pessoas que não acreditam que você vai sair da onde você tá, mas eu já tava esperando por isso. Não vou negar que tá sendo bem difícil estar aqui, tá voltando com esse projeto. Eu já comecei uma vez nas outras redes tentando gravar alguns vídeos motivacionais, com frases motivacionais ou com pensamentos, mas como eu falei, como eu compartilhava a minha ideia com as pessoas, eu comecei a receber muitas críticas. Isso me deixava com muito medo, isso me fez retroceder, eu não apaguei o que eu tinha, mas também não tive coragem de continuar. Mas com o tempo eu comecei a deixar que isso não me atrapalhasse, era algo meu. Decidi, né, ir atrás de mais conhecimento, que me fez chegar até aqui hoje. Hoje eu sinto que as coisas estão finalmente andando, né? Eu me sinto muito mais preparada. Antigamente, pra mim, na minha cabeça, eu achava que prosperidade tinha muito a ver com dinheiro. E hoje eu percebi que não tem nada a ver, né? Que eu sou muito próspera e que eu posso ser muito próspera e ganhar dinheiro também, mas principalmente, né, ser próspera em todas as outras áreas da minha vida. Porque a prosperidade vai muito além do dinheiro. A minha mentalidade mudou. A minha energia mudou muito, a minha vida tem mudado cada dia mais e eu percebi que eu posso sim viver a vida que eu sempre sonhei. Eu entendi nesse meio tempo que eu precisava passar por isso, eu precisava viver tudo que eu vivi para poder ter certeza do que eu precisava e do que eu tenho que buscar para minha vida. Se você se identificou com alguma coisa da minha história, saiba que você também pode mudar. Ter uma vida mais leve, ter mais prosperidade e principalmente atrair muita coisa boa para sua vida. A mudança, ela começa apenas com uma decisão. Hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz. Inclusive eu já comecei a colher os frutos de tudo que eu consegui mudar na minha vida. Os novos hábitos que eu criei já estão me trazendo muitos resultados. Agora me conta aqui nos comentários, você sente que você está preso em um ciclo de estagnação? E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal e vem acompanhar comigo. Pretendo estar deixando alguns vídeos aqui pelo menos toda semana. Vem junto comigo nessa jornada de transformação e quem sabe mudar também a sua vida, transformar a sua vida através do conteúdo que eu tenho para trazer aqui. Valeu? Um beijo!